O dólar fechou esta terça-feira cotado a R$ 5,76. A forte alta foi influenciada por declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não há prazo para o anúncio de medidas de contenção de gastos do governo. Essa é a maior cotação para a moeda americana desde o dia 29 de março de 2021. A moeda brasileira foi a que mais se desvalorizou hoje em comparação às principais divisas do mundo. Já a Bolsa fechou em queda de 0,37% aos 130.729 pontos. E em entrevista a jornalistas no fim da tarde, Haddad disse que as propostas de corte de gastos prometidas pelo governo estão em análise do presidente Lula e que cabe ao presidente definir quando o conjunto será fechado. A expectativa é fechar o pacote de... Fecha essa semana? Primeiro que eu não chamaria de pacote, acho feio. As medidas. Segundo que ele está pedindo informações, né? E a gente está fornecendo as informações que ele está pedindo. Mas não tem expectativa de fechar antes de não tem uma data, é ele que vai definir, né? Mas está... Ontem ele já avaliou algumas das propostas? A gente está avançando a conversa, estamos falando muito com o planejamento também. Mas tem algum veto, ministro? Dele? Não. Só em relação à vinculação ao salário mínimo? Estamos fazendo as contas para ele, né, para a gente fazer uma coisa ajustadinha. É aquele número de 30, 50 bi que... Eu não sei de onde sai esse número. Eu nunca divulguei um número para vocês. O presidente está sinalizando positivamente? E eu não divulgo o número porque... Número você só divulga depois da decisão tomada, né? Mas tá bom? A reunião de ontem foi uma boa reunião. Foi boa reunião. Para analisar essa fala de Haddad e a alta do dólar, a gente recebe o economista e professor do IBMEC, Renato Velloni. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação. A gente viu aí que o ministro não quer falar no número ali de 30 ou 50 bilhões de corte. De qualquer forma, o mercado já espera algo em torno disso? Se não for isso, o mau humor pode aumentar? Boa noite, Gustavo, boa noite, Xará, Renata. Seguinte, grande ansiedade, né? Grande ansiedade do mercado, na verdade, de toda a sociedade, para que a gente entre na trilha aí do déficit fiscal zero e depois gere aí seus superávites. Havia uma promessa inicial há algum tempo que atingiríamos isso em 2024, não está acontecendo. Projeções também de mercado dizem que não acontecerá em 2025. Então, sem dúvida, se o governo quiser reverter aí essas expectativas que impactam uma série de indicadores, é necessário sim, tá? um programa contundente aí de corte de gastos. Agora, é um tema muito difícil, uma tarefa muito difícil. Vocês viram ali até pelo semblante, né, do ministro, dizem há um tempo que dizem que o cargo de ministro da Fazenda é o pior emprego do mundo. Então, talvez isso fique um pouco explicado, né, nesse momento, porque cortar gastos é uma coisa que ninguém gosta, né? No nosso orçamento familiar é sempre difícil, em uma empresa é sempre difícil de fazer, no governo, então, mais difícil ainda. E a gente sabe que a dificuldade principal na mesa é que o Poder Executivo ele tem muito pouca margem de manobra, né? Quase que nenhuma. Tem aí 100 bilhões, mais ou menos, na mesa, que, de fato, o Poder Executivo consegue deliberar ou fazer alguma coisa significativa. O restante do nosso orçamento é engessado, é impositivo, depende de Congresso. Então, assim, falando aí, tá, é uma opinião, é pessoal. Eu imagino, sim, que deva vir algum pacote aí de gastos, mas não imagino que consiga ser algo que, de fato, vá convencer e acalmar o mercado, que há expectativa para zerar o déficit hoje, que esse número desse corte vem em torno de 50, 60 bilhões ao ano. Eu acho isso um tanto ousado, tá? Mas vamos ver, vamos esperar. A ansiedade é legítima, de fato, esse é um problema que está na mesa e que a gente precisa enfrentar. Professor, se um corte grande desse realmente acontecer, ouvi economistas hoje dizendo que acreditam em 60 bilhões, assim, dessa forma, ajudaria o governo a passar uma maior credibilidade?
Sem dúvida, Renata, sem dúvida, porque aqui entra numa trilha, né, já de mostrar um esforço. A gente está falando, basicamente, não os números, tá, da nossa economia, enfim, do nosso endividamento, eles não são números ruins, principalmente quando a gente compara com outros países emergentes também. Os nossos indicadores não são ruins, tá, e não justificam aqui projeções ruins para o país. Agora, o problema maior é um negócio chamado credibilidade. Tá? Credibilidade. Por que o país está com baixa credibilidade? É porque já há um bom tempo, né, não se mostra aí alguma grande iniciativa de corte de gastos. Então, é natural que os agentes econômicos comecem a duvidar dessa capacidade de trazer as contas do governo para um déficit zero, né? Pelo menos um 0 a 0, não gastar mais do que precisa. Então, esses 60 bilhões é o número que, de fato, precisaria ser encontrado, tá, em cortes de despesas para zerar esse orçamento e aí sim trazer maior credibilidade. E essa credibilidade vai acabar impactando em juros menores para o financiamento da nossa dívida, juros menores para a nossa economia como um todo. Então, é algo que é produtivo e que deve ser mesmo almejado aí pelo governo. Professor, além dessa questão interna, fatores externos, como a eleição norte-americana, a projeção de resultados, a vitória de um ou outro candidato, também fizeram com que o mercado ficasse, digamos, de mau humor, como eu disse recentemente, e por isso essa alta no dólar, ou uma coisa não interfere na outra? Não, Gustavo, a gente tem as duas coisas, tá? As duas coisas impactando o cenário de hoje e dessa semana, ou talvez um mês. E, inclusive, o cenário externo, quando a gente fala de cotação aí do dólar, tá? O cenário externo está impactando mais do que os fatores que eu trouxe aqui, tá? De fatores internos. Sem dúvida, o cenário americano está trazendo maior volatilidade para a nossa cotação do dólar. E, assim, é um tanto quanto comum, tá? Sempre que o dólar ganha valor em relação a outras moedas ou perde valor, geralmente quem mais oscila é o real. É um movimento, geralmente, que todas as moedas de emergentes acompanham e é comum, que nem foi noticiado aqui, né? A maior desvalorização hoje foi do real. Então, isso é esperado. A nossa moeda mesmo é uma das mais voláteis, pelo fato dela ser também uma das mais líquidas entre os emergentes. Então, enfim, isso é do jogo. Agora, saíram indicadores econômicos hoje importantes, né, nos Estados Unidos, dando a entender que eles vão precisar de um juros um pouco mais elevado, ou, na verdade, que a sua redução de juros seja mais demorada, mais lenta. E isso faz com que o dólar ganhe valor em relação às outras moedas. E o real foi impactado aí hoje, perdendo aí mais 1%, né, de valor. E, então, assim, são dados mesmo da economia americana, em especial, impactando a gente. Agora, também, sem te deixar do radar, que a questão fiscal é um ponto, sim, também adicional aqui no nosso caso em específico. Nós conversamos com o professor do IBMEC, Renato Velloni. Muito obrigada, professor, pela participação mais uma vez aqui conosco. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vê imagens agora.